Oi, Joyce. Boa noite. Oi, Manu. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, a paz do Senhor. Enquanto a gente vai aguardar outras pessoas irem entrando, eu queria que a gente adorasse Jesus juntas nessa noite, amém? Um louvor que eu amo, sou apaixonada com esse hino e acredito que vocês também conhecem. Então você pode cantar aí da sua casa junto comigo. Oi, Daiane, tudo bem, amiga? Boa noite, Gisele. Paz do Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Oi, Elaine. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Queremos te ver, Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia, glória a Deus. Que bom, né? Nós nos apaixonarmos por esse Jesus mais uma vez. Nós buscarmos esse primeiro amor, que para muitas pessoas é só no início e depois passa, né? Mas não. Se nós quisermos, se nós mantermos essa constância do nosso relacionamento diário com o nosso Deus,
o nosso coração vai continuar queimando de amor por Ele todos os dias. Amém, amadas? Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Mais um dia nós estamos reunidos para compartilhar da palavra do Senhor. E hoje aqui, através da live, não estou muito acostumada com isso, mas eu creio que é uma direção de Deus. E o principal objetivo é para poder ficar gravado, porque tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui com a gente, mas que não podem estar, né? Então, ficando salvo, essas pessoas têm a oportunidade de estar assistindo em outros dias, né? E também de poder compartilhar, mandar esse link para outras mulheres, porque o nosso objetivo é abençoar o maior número de pessoas, né? Que a gente puder abençoar, é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Então, antes de nós começarmos falar da palavra do Senhor, eu te convido a fazer uma oração nessa noite, amém? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de estar aqui, Deus, reunida com as minhas irmãs. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, o Senhor conhece, Pai, a intenção do meu coração, Deus, que é de abençoar a vida dessas mulheres, de poder influenciá-las, de poder, Senhor, edificá-las, meu Pai, com a palavra do Senhor em primeiro lugar e também, Senhor, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito possa me usar mais uma vez nessa noite, que o Senhor esteja falando aqui com cada uma dessas mulheres, das que estão aqui ao vivo comigo e daquelas que vão ser alcançadas depois, que vão ouvir depois, que as minhas palavras, Pai, elas vão chegar ao ouvido, mas só o Senhor tem o poder de fazer com que ela chegue cada uma no seu lar, que a presença do Senhor possa, Pai, reinar sobre o ambiente de cada lar nessa noite. Que essas mulheres que estão aqui, Pai, sejam renovadas pela Tua palavra. Que o coração delas estejam cheios a cada dia, meu Pai, pelo conhecimento da Tua glória, pela fome e pela sede de conhecer quem Tu és, para que a glória do Senhor seja revelada a nós, seja manifesta a nós, Pai, e grandes coisas o Senhor possa fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, queridas? Amém? Então vamos compartilhar da palavra do Senhor hoje em Mateus capítulo 6, no versículo 6, está escrito assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? É um versículo muito conhecido que a gente tem falado aqui já, né, no decorrer desses dias, porque o tema central desse grupo, dessa missão que o Senhor tem nos dado é falar a respeito do devocional, de uma vida de devoção a Deus, de uma vida de relacionamento diário. Porque o que nos faz crescer, amadas, o que nos faz receber cada dia mais o conhecimento de quem Deus é e de nos tornar parecidas com Ele é o nosso relacionamento diário. Porque ir à igreja somente aos domingos não é o suficiente. É extremamente importante nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos na casa do Senhor, servindo a igreja, mas é o nosso relacionamento do dia a dia que nos fará criar raízes, que nos fará criar maturidade na palavra do Senhor, em conhecer quem Ele é, para que nós possamos ter o caráter de Cristo, né? Sermos parecidas com Ele. Então, mas hoje, né, especificamente, eu gostaria de falar de algo que eu coloquei até um título aqui, que seria: seja construída por Deus no secreto. E como nós acabamos de ler aqui em Mateus 6,6, quando você for orar, entra para o quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, quando você vai para o seu quarto e fecha a porta para se relacionar com o Senhor Jesus, às vezes a gente pode até pensar assim, mas
esse secreto é somente no quarto? É só o quarto que pode ser o lugar onde eu posso estar me relacionando com Deus? Não. Jesus quis colocar aqui pra gente uma demonstração, né, de um lugar secreto, porque geralmente o quarto é onde a gente tem mais privacidade, é onde a gente pode ter esse momento de intimidade com o Senhor, né? Só que em alguns casos, nem sempre vai poder ser no quarto, em alguns casos eu vou estar na sala, né? Tem pessoas que conseguem buscar a Deus às vezes até no banheiro, porque não tem outro lugar para estar, não tem um outro lugar de privacidade. Então, importa que seja um lugar tranquilo, um lugar isolado, onde você possa desfrutar de intimidade com Deus. Amém, Aline? Tá usando através do seu lado esposo, né? Mas tudo bem, eu tô ligada que é você mesmo. Então, meninas, quando Jesus nos convida para estar no secreto, é justamente o que eu falei aqui anteriormente, através do nosso devocional, do nosso relacionamento diário, onde nós nos relacionamos com Ele por meio da leitura da palavra, por meio da oração, onde nós abrimos o nosso coração, sabe, com toda sinceridade para o Senhor, expondo para Ele os nossos sentimentos, expondo para Ele aquilo que a gente tem vivido, aquilo que tem nos alegrado, aquilo que tem nos entristecido, enfim, abrindo nosso coração para Ele. O Senhor, Ele deseja profundamente desfrutar conosco desse relacionamento, porque nós somos criados para se relacionar com Ele, né? O próprio Deus, quando criou Adão e Eva, a palavra de Deus vai falar lá em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Ele visitava Adão e Eva ali para se relacionar com eles. E Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, Ele sabia muito bem, né? Oi, Ideia, tudo bem? Fica à vontade aí com a gente. Que bom que você está aqui conosco. Então, Deus, Ele sabe muito bem todas as coisas que nós precisamos, Ele sabe o que a gente faz no dia a dia, mas Ele quer se relacionar, Ele tem prazer de se relacionar conosco. Então, acredito que quando Ele chegava lá, Ele perguntava para eles, né, como foi o dia de vocês, como está sendo o dia de vocês, o que vocês fizeram hoje. Então, Deus, Ele se agrada disso, de se relacionar com a gente, né, para que a gente possa abrir o nosso coração sinceramente e falar para Ele mesmo aquilo que nós fizemos, aquilo que nós desejamos, quais são os nossos planos, nossos sonhos, e colocar tudo diante do Senhor. Mas, a respeito desse título que eu coloquei aqui hoje, que é Seja Construída no Secreto, meninas, além de ser um lugar onde Deus queira desfrutar de um relacionamento conosco, Ele também pode nos construir nesse lugar secreto. Porque o lugar de exterior, vamos dizer assim, né, um lugar que todo mundo tá vendo na nossa vida, é um lugar que não tem como Deus agir. O que Ele faz intimamente. Quando tá você e Ele, quando nós estamos a sós com Ele. Então, quando você for para esse lugar secreto, procura não se expor. Porque, gente, eu tenho visto muito isso aqui nas redes sociais. São muitas as pessoas que querem fazer o devocional, mas muitas das vezes essas pessoas querem expor. Então, é secreto, porque a palavra de Deus fala do lugar secreto. Então, secreto é secreto, né? É secreto ou não? Você quer fazer para estar com Deus, para conversar com Ele, para se relacionar com Ele, ou você quer fazer para mostrar para as pessoas, né? Não que tenha algum problema, por exemplo, a gente às vezes postar aí uma foto do seu momento ali devocional, né? De uma leitura, de um livro que você está lendo, até mesmo para poder, né, divulgar ali para as pessoas, não tem problema nenhum. Só que aquele momento, que é o momento de você estar com Deus ali intimamente, abrindo o seu coração, sabe? Expondo ali as suas falhas, os seus pecados. Não tem como a gente expor isso para as pessoas, né? E tem muita gente que quer... tudo bem a gente fazer uma live ali de devocional, né? Eu até estou com o propósito de fazer aí uma vez na semana também junto com vocês, pela manhã. Eu creio que vai ser bênção. Mas uma pessoa que quer fazer disso uma prática diária, não todos os dias eu vou fazer o devocional pelas redes sociais, né? Mostrando ali para milhões de pessoas. Não, no seu dia a dia, faça você e Deus.
Porque quando a gente para se relacionar com Deus, gente, não se trata apenas da gente falar com Ele através da nossa oração, mas também de ouvir Deus falar conosco. Então, se a gente estiver mostrando, divulgando o nosso tempo devocional para tantas pessoas, será que a gente vai estar assim, sensível realmente ali, sabe? Prestando mesmo atenção na voz de Deus? Então, muitas das vezes, para a gente conseguir ouvir mesmo o Senhor, é necessário que a gente esteja a sós com Ele. Então, Ele quer que nós estejamos nesse lugar de intimidade, nesse lugar que eu considero como um jardim particular, que é algo para ser entre você e Deus, para que você possa abrir o seu coração e expor coisas que muitas das vezes nenhuma pessoa sabe, é uma coisa só entre você e Deus, e também para que você possa ouvir a voz dele falando com você. E é isso muitas das vezes que eu faço. Eu me dedico nesse tempo com Deus primeiro, eu recebo dele, né, todas as direções, todas as orientações daquilo que ele tem falado ao meu coração e aquilo que ele derrama sobre mim primeiro. Depois é que eu venho compartilhar e servir à mesa com vocês, né? Através dos áudios que a gente tem compartilhado, né? Diariamente no grupo de devocional. Então, ou seja, eu tive o meu momento ali primeiro, eu recebi de Deus para depois compartilhar isso com vocês. Então, queridas, primeira coisa, não abra mão desse tempo com Deus e busque ser uma coisa secreta entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Né? Ninguém precisa estar ali vendo necessariamente ser exposto àquilo que Deus quer fazer, das coisas que o Senhor quer revelar a você. Então, a respeito dessa construção no secreto, esse processo de construção, geralmente Deus, ele quer fazer isso no oculto. Ele quer fazer isso no esconderijo. Porque eu li algo num livro e eu achei muito impactante, inclusive eu quero até aproveitar a oportunidade. Esse livro aqui, gente, Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello. Muito bom. Quem tiver interesse pode adquirir, que vai ser maravilhoso. E algo que eu li, inclusive, desse livro, e eu achei muito impactante, que ela estava falando a respeito disso, desse processo de construção escondido, né, no oculto, que é o que geralmente Deus faz. Quando a gente vê uma construção, por exemplo, de um prédio, geralmente o início dessa construção, eles colocam aqueles tapumes, né, ao redor do início da construção, que é aquele processo de fazer o fundamento, né, da construção. Eles colocam aqueles tapumes ao redor para esconder, justamente para que seja um processo em oculto. Porque o início de uma construção é esse processo de escavação, onde vai ser escavada ali os buracos, né? Para depois eles virem com concreto e fazer toda aquela parte de fundação, para depois, a partir da fundação, começar o início da construção. Então, conosco é a mesma coisa. Deus, nesse processo de fundação, de escavação, sabe, daquela coisa do início, de fazer ali as raízes desse processo de construção, geralmente vai ser em oculto mesmo, vai ser escondido. Não é algo ainda, né, para ser exposto, sair espalhando para todo mundo. Nossa, Deus está fazendo assim, assim, assado. Não, é algo ali no esconderijo do Altíssimo entre você e Deus. Então, assim como a nossa busca do nosso relacionamento com Ele deve ser a intimidade, a mudança também que vai acontecer dentro de nós e esse processo de construção é da mesma forma. Tem que ser no oculto, tem que ser no secreto, porque a verdadeira mudança, ela começa de dentro para fora. Mudanças exteriores, irmãs, geralmente são coisas mais fáceis, né? Nem sempre, né? Tem pessoas que mesmo as mudanças exteriores são mais difíceis. Mas vou dar aqui um exemplo. Geralmente as pessoas, quando se convertem, a primeira coisa a se fazer, muda a forma de se vestir, né? Troca a forma de se vestir,
né? E deixa de usar uma roupa, às vezes, que era vulgar, indecente, para vestir uma roupa mais comportada, né? Ali, com decência e tudo mais. A pessoa muda a forma de falar, começa a falar aquele crentez fluente, né? É o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Então, esse processo de mudança exterior é algo que acontece mais fácil. Só que o processo de mudança interior é algo que acontece com mais dificuldade. Então, por isso, esse processo mais profundo. E por isso que muitas das vezes Deus faz essa construção conosco no secreto. Porque é no lugar da intimidade que Ele vai nos fazer enxergar os nossos pontos cegos, as coisas que não agradam a Ele, né? E às vezes, geralmente, são coisas profundas, coisas que estão bem enraizadas e que só Deus tem poder de arrancar essas raízes. E esse processo geralmente vai ser através de um processo íntimo e pessoal com o Senhor, onde você vai parar para ouvir Deus, para enxergar as coisas que Ele quer transformar, que Ele quer mudar em você, que Ele quer arrancar das raízes mesmo, sabe? Para tirar isso para fora. Porque quando a pessoa muda exteriormente, geralmente ela muda. Não é só para agradar a Deus, é para agradar as pessoas. Mudar as vestes, a forma de vestir para ser aceita pela nova família. Porque às vezes a pessoa vai pensar, se eu não mudar a minha forma de vestir, eu não vou ser aceito pela igreja, os irmãos vão ficar me olhando com o olhar torto, né? Se eu não mudar o meu jeito de falar, as minhas gírias. Então, geralmente, essa mudança exterior é mais para agradar pessoas do que para agradar a Deus. Mas essa mudança que acontece de dentro para fora é algo que só o Espírito Santo faz. Porque é só o Espírito Santo que tem poder de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Esse processo de limpeza interior, de nos purificar, de nos moldar quem nós somos, geralmente, né, a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, os nossos sentimentos, os nossos desejos, porque isso tem como a gente esconder das pessoas. Ninguém sabe aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você deseja. Só Jesus conhece o nosso íntimo, o íntimo do nosso ser, os nossos pensamentos. Ele sabe o que está nos nossos pensamentos. Ele sabe, intimamente. Então, por isso, ele sabe se existem coisas que não agradam a ele e que ele quer arrancar de nós. Só ele tem o poder de fazer isso, amadas. Então, eu posso dizer para vocês que eu tenho vivido esse processo de Deus na minha vida, de estar sendo construída no secreto. Porque quando eu estava, né, vivendo a minha vida muito corrida, né, no meu ativismo religioso, fazendo muitas coisas e não tendo tempo para nada e às vezes nem mesmo para Deus, Deus me parou. Ele decidiu me parar para que eu pudesse estar a sós com Ele, para que eu pudesse me dedicar mais a esse tempo devocional, a esse tempo de me relacionar com Ele, para que Ele pudesse me mostrar os meus pontos cegos, para que Ele pudesse me mostrar aonde eu estava errando, aonde eu estava sendo muitas das vezes egoísta, sabe? De abrir mão de coisas que realmente importam. A minha própria família, de estar com a minha família, de valorizar, de estar mais tempo com os meus pais, com as minhas irmãs, com meu esposo, sabe? E ficar muitas das vezes, né, fazendo tantas coisas e muitas das vezes em nome de Deus, porque às vezes a gente quer estar na igreja de segunda a segunda, porque é claro, irmãs, fazer a obra de Deus é prazeroso, é satisfatório mesmo, porque isso é bom para Deus, claro, né? Estou fazendo a obra. Mas isso também é bom para o nosso ego, né? Porque de lá vem os elogios, de lá vem uma satisfação pessoal, né? De saber que eu estou fazendo ali uma coisa boa e que eu estou sendo vista. Então aquilo vai trazer benefícios para mim, realmente. Então é bom. Só
que eu abandonar tudo, abrir mão de coisas que são importantes para poder falar que é em nome de Deus? Porque quantas vezes as pessoas queriam muitas das vezes conversar comigo, ou queriam vir na minha casa, ou queria que eu visitasse alguém. Nossa, Sara, tem tanto tempo que a gente não se vê, saudades, a gente precisando conversar. E eu sempre naquela correria, não, porque eu tô escalada no culto tal, porque eu tenho ensaio, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, então eu tenho tanta coisa para fazer na igreja que eu não tenho tempo mais para as pessoas. Então, amadas, não é dessa forma, sabe, que as coisas devem acontecer. Então, por isso que tem hora que Deus nos para nos mostrar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos deixando de priorizar aquilo que realmente importa, aquilo que é realmente relevante, como a palavra de Deus vai falar lá em João 15, né, a respeito dos frutos, que nós devemos ser como a árvore que vai dar frutos. Nós precisamos permanecer em Jesus, que é a videira, e nós somos os ramos. E se a gente estiver ligado nele, se nós permanecermos nele, nós iremos frutificar. E nisso o Pai será glorificado, em que nós daremos frutos. Então, se a gente estiver fazendo tanta coisa para Deus, para a casa de Deus, mas muitas das vezes a gente nem está dando fruto, então que obra que é essa? Muitas das vezes, irmãs, o fazer a obra do Senhor não é só estar na igreja, é você estar com a sua família, é você dedicar um tempo para estar com seus pais, sabe? Para compartilhar da palavra do Senhor ali junto com eles, sabe? Fazer a obra de Deus é estar assentado à mesa com a sua família, sabe? E podendo desfrutar ali daquele tempo de comunhão, porque afinal de contas, a mesa foi projeto do próprio Jesus. Porque quando Jesus esteve assentado ali com os discípulos ao redor da mesa, né, e mostrando para eles ali qual era o verdadeiro significado da ceia, de que cada vez que eles se reunissem para participar da ceia, eles iriam relembrar do sacrifício de Jesus quando eles comessem do pão, né, e bebessem do sangue. Então, seria a vontade de Deus, né, relembrar do sacrifício de Jesus. Mas isso também... Desculpa, meninas, desculpa, voltei. Me perdoa, é porque eu tava recebendo uma ligação aqui e aí pausou o vídeo. Então, voltando ao que eu tava falando, então Jesus quis mostrar a importância do estar à mesa para relembrar o sacrifício de Jesus, mas ele estava mostrando a importância da comunhão. Então, a mesa é projeto do Senhor, é projeto de Deus para nós. Então, estar à mesa com a sua família, em comunhão, compartilhar ali de momentos de dialogar, de conversar, de falar das coisas que Deus tem feito. E não só isso, de relembrar de coisas boas do passado, da infância. Tudo isso é estar fazendo a vontade de Deus. Então, Deus, ele foi me trazendo para viver esse tempo, sabe, irmãs? E de me esvaziar, né? De me esvaziar de mim mesma, me esvaziar das coisas que muitas das vezes estavam me tirando do foco, porque nem sempre é só o pecado que vai nos tirar do foco. As coisas lícitas, coisas que são boas, também costumam fazer com que a gente perca o foco. E é onde a gente precisa ter esse cuidado. Por isso a importância de nós estarmos em comunhão com o Senhor todos os dias, para que a gente esteja sensível, para ouvir a voz dele, para enxergar as direções que ele tem nos dado, para que a gente não se perca no meio do caminho. Amém? Então, esse processo de ser construída no secreto, muitas das vezes, amadas, vai ser no oculto mesmo. Vai ser ali no escondido, onde as pessoas nem estão vendo. Vai ser nos bastidores. Só que o importante não é a gente ser vista pelas pessoas. Não é nós sermos vistas pelas redes sociais, pelo número de seguidores que nós temos. O importante é nós sermos vistas pelo próprio Jesus. É nós sermos reconhecidas no céu e temidas no inferno. É isso que ele quer de nós. Que nós sejamos conhecidas por ele,
no grande dia, né? Quando vier o arrebatamento, nós estivermos lá diante do nosso Deus, eu quero ser conhecida por Ele. Conhecida como alguém que buscou fazer a vontade dEle. E não aquilo que eu achava que era bom para mim, mas a vontade dEle para agradá-lo e para me tornar parecida com Ele. Para buscar ter o caráter de Cristo em mim. Então, talvez, querido, você tenha sido também machucada, ferida, ou por pessoas, ou às vezes até pelas circunstâncias da vida. Mas o convite que o Senhor quer te fazer nessa noite é esse. Vá para o lugar secreto. Porque é no lugar secreto que Ele quer nos reconstruir, ou nos construir. Porque tem muitas mulheres que foram feridas, que foram machucadas e que estão paradas. Estão paradas, vivendo, assim, um tempo de, não saber para onde ir, não saber qual a direção de Deus, sem saber o que fazer, quais as decisões a serem tomadas. Mas o convite do Senhor para você nessa noite é: vá para o lugar secreto. Porque quando você for para o lugar secreto, o próprio Deus irá te revelar. Ele vai te mostrar aquilo que Ele requer de você. Ele vai te esvaziar das coisas que não agradam o coração de Deus. Ele vai te esvaziar de tudo aquilo que tem feito com que você perca o foco, para que você possa viver a vontade dEle para a sua vida. Então, quando Ele nos leva para esse lugar secreto, onde nós estamos ali num lugar de intimidade com Deus, Ele começa a nos revelar os planos dEle. Ele começa a nos mostrar os verdadeiros propósitos dEle para a nossa vida. E muitas das vezes, por isso que eu falei aqui anteriormente, da importância da gente não expor, muitas das vezes. Sabe por quê, irmãs? Porque se a gente expor, nem todos vão acreditar. Nem todos vão entender. Nem todos vão, crer que você realmente teve um encontro com o Senhor e que Deus está te dando direções, assim como o devocional que eu compartilhei hoje a respeito de Moisés, quando Deus ele teve um encontro no Monte Horebe, através da sarça ardente, e Deus entregou para ele ali aquela missão. A primeira coisa que ele falou foi: quando eu for lá, falar com o faraó, com o povo de Israel, que o Senhor me levantou como libertador para libertar aquele povo do Egito, será que eles vão acreditar? Então, por isso que no caso dele, aí Deus deu para ele ali os sinais, que era para ele poder provar, que ele tinha realmente tido esse encontro com Deus e que Deus havia dado para ele uma missão. Só que no processo de ser construída no secreto, no início, não é a hora ainda de ser exposto. Vai chegar o momento de ser exposto, mas no início não. Porque nem todo mundo vai acreditar. Vai entender o que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você, a missão que Ele está te entregando. E em alguns casos, as pessoas vão até querer zombar, vão querer duvidar do que Deus te falou, daquilo que Ele te entregou, assim como José, que teve vários sonhos e ficava contando para os irmãos, e os irmãos ficavam zombando e ficavam com inveja também, das coisas que ele contava. Então, por que não era para ser contado? Então, nesse lugar da construção do secreto, o Senhor vai te revelar grandes planos, grandes projetos, das coisas que Ele tem para fazer na sua vida, das coisas que Ele quer realizar na sua vida, dos propósitos dEle para a sua vida. E geralmente, irmãs, são coisas grandes. São coisas grandes que o Senhor revela para nós no secreto. Então, como um exemplo disso, nós temos um exemplo disso, uma pérola. A pérola, ela é gerada no interior de uma ostra. E só depois é que vai chegar o momento da beleza dela ser exposta. Então, da mesma forma, a autoridade que Deus quer nos dar, a ousadia, a unção, daquele processo que Deus tem feito na nossa vida e daquilo que Ele está gerando em nós, vai ser no secreto primeiro, para depois chegar o momento de ser exposto. Porque Deus, Ele quer nos entregar autoridade, ousadia,
uma unção nova. Ele quer derramar uma nova unção, uma porção dobrada sobre a sua vida. Então, se mantenha firme e confiante enquanto você estiver neste lugar de intimidade, no seu jardim particular com Deus. Porque quando chegar o momento certo, essas pérolas vão ser expostas e aí sim, as pessoas vão ficar admiradas, as pessoas vão ficar surpresas com as coisas que Deus vai fazer através da sua vida. Amém, Elaine? Eu vou seguir a sua orientação aí. Só um minutinho, gente. Então, meninas, voltei. Desculpa aí pela pausa. Eu segui o conselho de Elaine, coloquei no modo avião, só que no modo avião fica sem internet, gente. Como é que eu vou fazer a live? Se alguém puder, alguma das minhas irmãs ligar para minha mãe, é ela que tá me ligando aqui sem parar. Aí, então voltando aqui ao que eu estava falando, gente. Então, é isso. Aquilo que Deus está fazendo no secreto, aquilo que o Senhor está gerando na sua vida, vai chegar o momento certo de ser exposto e aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Porque, irmãs, no lugar secreto com Deus, nesse processo de construção, é o lugar onde Deus vai te dar estratégias. É o lugar onde Deus vai te dar direções. É onde Ele vai te dar novas ideias. E eu falo por experiência própria, que quando eu, realmente decidi parar para me dedicar a estar nesse tempo mesmo com Deus, de poder desfrutar da presença de Deus, de mergulhar mesmo mais profundo e ouvir Deus falar mesmo comigo as direções e as ideias que Ele quer, entregar para mim, foi aonde Ele começou a me dar as ideias e nasceu a ideia do grupo de devocional. Foi uma ideia que o próprio Deus me deu para eu estar compartilhando, esses devocionais através do grupo do WhatsApp. E uma coisa foi sendo ligada à outra. Primeiro começou com os devocionais, depois teve uma ideia de começar com o estudo bíblico, com o discipulado. E aí depois algumas pessoas não estavam podendo participar, pediram para a gente fazer essa live, para deixar gravado, para assistir depois. E Deus foi dando as direções. Então eu estou em obediência ao Senhor, seguindo as direções que Ele tem me dado, mas tudo isso eu recebi nesse lugar secreto, nesse lugar de construção, de estar sendo construída em Deus. Porque quando a gente está fazendo coisa demais, irmãs, a gente não ouve a voz de Deus. A gente precisa realmente parar para ouvir a voz de Deus, para entender, para enxergar as direções dele, daquilo que ele quer fazer nas nossas vidas, E nesse lugar também é onde ele nos mostra a nossa verdadeira identidade. É onde ele vai nos revelar quem nós somos. E é onde ele quer nos revelar quem nós somos, quem ele é e também nos revelar o verdadeiro propósito dele para a nossa vida. Porque às vezes durante muito tempo da nossa vida, durante muitos anos, a gente faz coisas achando que era aquilo que Deus queria para nós. E nem sempre é. Então, é só no secreto que a gente vai conseguir enxergar a vontade de Deus para nós, o verdadeiro propósito, a verdadeira missão daquilo que Ele tem para nós, para nos entregar, assim como Ele fez com Moisés, assim como Ele fez com Davi, assim como Ele fez com José. Todos esses homens, eles desfrutavam de uma vida de comunhão com o Senhor. E por isso eles tinham os ouvidos tão sensíveis para ouvir a voz e a direção de Deus. O próprio Abraão também, quando Deus falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E esse homem, irmãs, ele confiou muito, porque ele nem sabia para onde ele estava indo. Ele confiou totalmente no Senhor e saiu. E foi caminhando e seguindo ali junto com a família dele, sendo guiado para a terra que Deus mostraria para ele. Mas ele era um homem que estava sensível a ouvir a voz de Deus, para receber todas as direções e todas as orientações que o Senhor tinha para mostrar para ele. Então, por isso a gente precisa estar com os nossos ouvidos sensíveis.
porque às vezes Deus está nos dando direção, Ele está nos mostrando e nós não estamos ouvindo. Nós não estamos enxergando aquilo que Deus está nos falando. Porque a gente está tão distraído muitas das vezes, né? Que a gente faz aquilo que a gente acha que é, ou aquilo que a gente gosta, e acha que está fazendo a vontade de Deus. Então nós precisamos estar nesse lugar. Então, isso tudo que Deus tem feito, sabe, irmãs? Esse tempo que eu tenho vivido com o Senhor, de estar cumprindo essa missão que Deus tem me dado, de estar com esse grupo de devocional, de estar com essas lives, né, ministrando a mulheres, sabe, aconselhando algumas mulheres. Tantas pessoas têm surgido, Deus tem enviado pessoas, sabe, para estar mesmo discipulando, ensinando a palavra de Deus, e eu louvo ao Senhor por isso. Tudo isso está sendo um cumprimento da palavra do Senhor na minha vida, de coisas que Ele já vinha me mostrando no decorrer dos anos. Há muitos anos atrás, Deus vinha me mostrando um ministério com mulheres, sabe? Deus já vinha me mostrando, vinha me falando, na verdade, através de algumas pessoas, que Ele queria me usar também na palavra. E eu, né, sempre duvidando, meu negócio é cantar, né? Canto desde os 12 anos de idade, então para mim é mais fácil, né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E Ele vai, no decorrer de cada ano, de cada tempo que vai se passando e que a gente vai amadurecendo, Ele vai fazendo as coisas na nossa vida. E se a gente não parar para ouvir o que Deus tem para fazer, para poder realmente obedecer à direção dEle, amadas, às vezes Ele costuma até tratar conosco. Às vezes Ele costuma permitir até a dor para poder nos parar, para que a gente possa dar ouvidos para Ele. Porque se a gente não fizer, a gente perde tempo, é desperdiçado todos os planos que Deus tem para a nossa vida. Quantas pessoas Deus tem um chamado, Deus tem um projeto, tem uma missão, tem um propósito, e essa pessoa está distraída, passando e passando e passando anos, e já está envelhecendo, e não viveu ainda o propósito de Deus para ela. Porque está distraindo e porque não ouviu, e muitas das vezes, em alguns casos, nem quis obedecer ao chamado de Deus. Só que é pior, porque é melhor você obedecer ao chamado de Deus, renunciar muitas das vezes a algumas coisas que Ele vai te pedir e que às vezes vai te doer, mas você sabe que você está em obediência e de que você está fazendo a vontade dEle, do que você sofrer a consequência de não fazer. Porque o sofrer a consequência de não fazer é muito pior. Nós temos como exemplo a história de Jonas, que Deus falou que ela para ele ir para Nínive, né, para levar lá uma mensagem de arrependimento para aquele povo, e ele não quis obedecer. Olha o que esse homem passou. O povo quase que morreu ali naquele barco que teve aquela tempestade, foi lançado no mar e foi parar na boca de um peixe para poder obedecer ao que Deus tinha para ele. Então tem muitas pessoas que estão pagando preço, irmãos. Tem pessoas que estão enfermos, tem pessoas que estão sofrendo com depressão, tem pessoas que estão sofrendo às vezes no relacionamento, no casamento, tem passado muitas lutas porque não está obedecendo ao chamado de Deus, porque não está obedecendo à direção de Deus para sua vida, para viver definitivamente aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E quando Deus, Ele nos revela essas direções, sabe, do verdadeiro propósito que Ele tem para a nossa vida, do verdadeiro chamado, uma coisa é certa também, amadas: o inferno se levanta. Ele se levanta porque ele vai tentar de todas as formas querer parar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque com certeza é algo grande. Porque primeiro Ele faz algo em nós e depois Ele faz através de nós. Então, se Ele, sabendo que Deus vai fazer algo grande na sua vida, Ele vai fazer de tudo para tentar interromper isso, para fazer parar mesmo. E nós temos como exemplo disso o que aconteceu com Moisés, né? Porque quando ele nasceu, o rei
quis matar todas as crianças, né, do sexo masculino, porque Satanás já sabia que Deus iria levantar um libertador. E a mesma coisa com Jesus, que também foi dado um decreto para matar todas as crianças do sexo masculino. Então ele vai sim se levantar para tentar impedir com que aconteça o propósito de Deus na sua vida. Mas permaneça firme. Permaneça firme, confiante no Senhor, porque, amadas, nada vai impedir de Deus fazer na sua vida o que Ele tiver para fazer. Pode levar tempo, assim como José, que passou por um processo de 13 anos de sofrimento. Foi lançado da cova, foi vendido pelos irmãos como escravo, foi acusado injustamente na casa de Potifar, foi parar numa prisão, né? Até chegar o momento de Deus honrar ele e ele se tornar governador do Egito. E não só porque Deus queria honrá-lo, mas porque Deus tinha um propósito de, né, fazer com que a linhagem dele, né, o povo de Israel, continuasse vivo, né, para dar continuidade na obra que Deus tinha para aquele povo, para que aquele povo não morresse com a fome que teve naquele tempo. Então ele, como governador do Egito, ele pôde prover todo o alimento, né, para toda a linhagem dele. Então, mantenha-se firme. Não desista no meio do caminho, queridas, porque vai valer a pena. Você pode ter certeza que vai valer a pena. E por isso, Deus está chamando tantas mulheres nesse tempo. Deus está levantando tantas mulheres nesse tempo. Mulheres improváveis, mulheres simples, mulheres que, como eu falei hoje no devocional, que estão dentro de casa, lavando roupa, fazendo comida, né? Cuidando dos filhos, e que jamais imaginou que seria um instrumento de Deus para alcançar outras mulheres, para alcançar outras vidas, né? Porque às vezes nem é só outras mulheres, às vezes você vai ter um ministério com crianças, às vezes Deus vai te usar para alcançar os adolescentes, enfim, Deus pode nos usar de várias maneiras. Mas eu vejo que Deus tem levantado nesse tempo muitas mulheres. Mulheres simples, mas que estão disponíveis. Porque estão sendo geradas no secreto. Estão sendo construídas no secreto. Geradas como aquela pérola que está ali escondida dentro de uma ostra, mas que no tempo certo será exposta. E muitas pessoas vão ficar admirados de ver o que o Senhor fez na sua vida e o que Ele vai fazer através de você, amadas. Vocês podem ter certeza disso, porque é algo que Deus tem ministrado no meu coração. E eu tenho visto o que Deus tem feito, sabe? A gente precisa estar mesmo confiante de que Ele está no controle de todas as coisas e não duvidar. Porque quem vai fazer a obra é Ele, não somos nós. Quem faz a obra é o Senhor Jesus. Não somos nós, mas Ele vai operar uma grande obra. Porque Ele quer construir você para que você possa construir outras mulheres. Ele quer te curar para que você possa curar outras mulheres. Ele quer te libertar para que você possa libertar outras mulheres. Tudo que Ele está te ensinando, Ele quer que você, depois que tudo passar, você possa compartilhar com outras mulheres como você encontrou a cura no lugar da dor, no lugar do sofrimento, no lugar das feridas que você sofreu pelas circunstâncias ou muitas das vezes pelas pessoas. Qual foi o segredo de ter encontrado a cura nesse processo? Então, tudo que você tem vivido, nada vai ficar em vão. O que Deus tem feito na sua vida vai ajudar outras mulheres, vai ser resposta para outras mulheres, vai ser testemunho para edificar outras mulheres, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então, primeiro Ele faz uma grande obra em nós, para depois fazer através de nós, amadas. Então, seja essa mulher nessa noite que o Senhor está levantando. Então, não perca tempo com as distrações, não perca tempo com
com internet, com TikTok, com série de Netflix, que tem muita gente que tá perdendo muito tempo com isso. E eu tô falando sério, irmãs. Não que isso seja pecado, eu gosto de tirar um tempo de lazer aqui com meu esposo, assistir um bom filme, isso é muito bom. Mas não deixe isso tomar o seu tempo. Porque às vezes Deus está te parando para que você possa estar com Ele. Só que, infelizmente, o próprio entretenimento, né, as coisas que a gente tem vivido nesse mundo, nos leva a nos distrair com essas coisas. Então não perca tempo com essas coisas. Não deixa isso te dominar. Gaste o seu tempo na palavra de Deus. Gaste o seu tempo em oração com o Senhor. Esteja em comunhão com Ele, se relacionando com Ele, através da palavra, através de bons livros como esse que eu indiquei aqui para vocês hoje. E cresça na presença do Senhor. Crie raízes em Deus, para que você possa estar preparada, para que você possa estar construída, assim como um prédio que passou pelo processo da fundação, né, de ser escavado, de ser ali lançado aquele concreto para dar início à construção, e aí chega aquele dia da grande inauguração, para todos verem aquele prédio que foi construído, a beleza que ficou, né, daquele prédio. E é isso que Ele faz conosco. No tempo certo, todos verão. No tempo certo, as pessoas vão entender do porquê que Deus te escondeu primeiro. Porque primeiro Ele nos esconde, mas depois Ele nos expõe. Para que o nome dele seja glorificado, irmãs. Não é para que nós sejamos engrandecidas, porque tudo é para Ele. Se não for a presença do Senhor na nossa vida, nós não podemos nada. É somente com Ele que nós podemos todas as coisas. Então seja essa mulher, seja essa libertadora, seja essa mulher que vai curar outras mulheres, que vai incentivar e influenciar outras mulheres a se relacionar com o Senhor, a criar raízes em Deus, sabe? E a crescer para a glória do nome dele. Como André está falando aqui, né, Deia? Por ele e para ele são todas as coisas. E é isso mesmo. A palavra de Deus fala que Ele quer que nós demos frutos. Por isso, mas a gente só pode dar fruto permanecendo nele. Então, por isso que Ele fala, permaneçam no meu amor. Porque se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vós darão muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, dê fruto para o Senhor. Seja uma árvore que vai dar muitos frutos para o Senhor, para que no nome de Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Amém, amadas? Então essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração primeiro, né? Para que eu pudesse compartilhar aqui com vocês nessa noite. Compartilhar da palavra de Deus e compartilhar também daquilo que Ele tem feito na minha vida, né? E eu louvo ao Senhor porque eu tenho entendido e enxergado que o que Deus tem para minha vida é infinitamente maior do que eu pedi ou do que eu pensei. E é isso que Ele tem para nós. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos é o que Deus tem para você. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele certamente vai aperfeiçoar, irmãs. Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas. Basta a gente permitir. Se a gente se permitir estar com Ele e obedecer a missão que Ele tem nos entregado, então é só confiar. É só confiar porque você vai voar como águia. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero te convidar nesse momento a orarmos, para agradecermos ao Senhor por essa palavra e que Ele possa continuar ministrando no seu coração para que você possa refletir em tudo que foi falado aqui e escolher mesmo viver a vontade de Deus, ainda que no início seja um processo doloroso de estar escondida, no secreto, na intimidade, onde as pessoas não estão vendo. Mas permaneça, continua nesse lugar, não desista, porque no tempo certo o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Deus, eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor, por essa palavra.
Não tenho palavras para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Não tenho palavras para te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia dura para sempre. Jesus, obrigado, Deus, por ter me escolhido. Obrigado por ter escolhido cada mulher que está aqui comigo, Pai. Obrigado porque eu sei, Deus, que o Senhor nos esconde no primeiro. O Senhor nos coloca num lugar secreto, Pai, aonde o Senhor vai gerar mulheres que serão restauradas, que serão curadas, que serão libertas, que serão transformadas. Porque no momento certo, Pai, que essas mulheres estiverem edificadas como um prédio que foi edificado, que está pronto, elas serão expostas, elas serão enviadas para os lugares que o Senhor vai enviar cada uma delas, Pai, para que elas sejam instrumentos de cura, para que elas sejam instrumentos de libertação, sejam instrumentos do Senhor para influenciar, para ajudar, Senhor, para levantar outras mulheres também, Senhor, e ensinar para elas, Pai, como o Senhor trouxe cura no lugar da dor, no lugar do sofrimento, no lugar da humilhação, Pai. Poder compartilhar através do testemunho delas aquilo que o Senhor fez na vida delas e que vai edificar outras mulheres também, Pai. Então eu te peço, Deus, continua fortalecendo as tuas filhas, Pai, que elas não venham se distrair, com que elas não venham perder o foco daquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, Pai. Não nos deixe olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não nos deixe distrairmos pelo caminho, Pai. Que estejamos olhando para Ti, Jesus, para que o propósito do Senhor se cumpra em nós. E o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, Pai. Assim eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amadas? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Estou muito feliz pela vida de cada uma que esteve aqui comigo nessa live, mesmo com a minha mãe ligando. Mas eu creio que foi bênção para a vida de cada uma de vocês, né? Então eu vou deixar aqui salvo, né? E depois, se vocês quiserem compartilhar com outras mulheres também, eu vou tentar salvar e colocar lá no YouTube, porque tem algumas pessoas que não têm Instagram e vai conseguir assistir só mesmo através do YouTube, né? Mas glória a Deus, amém. Eu creio que essa palavra, assim como foi bênção para mim, eu creio que foi bênção para você também, né? Então que Deus abençoe. Uai, tá aí assistindo, Aline? Glória a Deus. Glória a Deus, amém, amém. Isso é bênção, amém. Então, gente, Deus abençoe cada uma de vocês, viu? Fique com Deus e terça-feira que vem estaremos aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor, amém? Deus abençoe todas vocês, fiquem com Deus, amém. Deus abençoe, boa noite, fica com Deus.